Boa noite a todos. Estamos retomando nos estudos da Bíblia. Nós, nesse segundo semestre, vamos estudar a respeito da saúde emocional novamente. Intitulamos a nossa série Cura e Libertação para a Nossa Mente, né? Mas o assunto é o mesmo da nossa primeira série. Obviamente, fazendo uma conexão com o primeiro conteúdo e trazendo novos capítulos, sempre embasados nas histórias, nas experiências dos personagens bíblicos e nos princípios que Deus quer que nós compreendamos para termos saúde mental e emocional para os dias que vivemos. Meu nome é Johan, sou engenheiro, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, sou casado com uma psicóloga. Esse conteúdo é bíblico, então nós não vamos tratar a respeito de questões teóricas da psicologia, da psicanálise e outras áreas, né, da medicina, da neurociência, mas vamos usar a palavra de Deus, como Deus é o nosso Criador, mesmo na condição em que nós nos encontramos temporariamente, de sofrimento, de pecado, nós vamos entender quais são esses princípios que se encontram na Bíblia, que dizem respeito da nossa saúde mental e emocional. Então é importante fazer essa observação no início da nossa série, para que todos vocês conheçam bem pouco, bem por alto quem eu sou. Para quem participa do grupo, pode ter meu número, pode entrar em contato comigo sempre que precisar, para esclarecermos suas dúvidas na medida das nossas possibilidades e limitações, tá bom? Então, esse curso é bíblico, a intenção não é esgotar todo o conteúdo da área, saúde emocional e mental, e muito menos limitar a ação da ajuda apenas ao campo espiritual. Existem profissionais da área específica, saúde emocional, né? Psicólogos, psiquiatras, que têm melhores condições de fazer abordagens mais completas. Então, lembre-se que existem três pilares: físico, mental e espiritual. O principal deles é o espiritual. Porém, há necessidade que todos nós cuidemos também das outras duas áreas. E Deus também tem conselhos para essas outras duas, tá bom? Então, ao trazermos uma verdade absoluta que está na palavra de Deus sobre a saúde espiritual para nós, isso não significa necessariamente que a cura só vem por esse meio espiritual. Ele é a base, mas alguns de nós talvez precisemos de um profissional para que nos ajude a complementar esse cuidado, tá bom? Então, é necessário esclarecer isso, senão alguém pode pensar que nós estamos querendo vender um curso ou que estamos querendo ir além do que nos compete, e não é nada disso, tá bom? O material é gratuito, você vai poder receber o conteúdo em PDF, a gravação fica disponível, é para compartilhar, é para usufruir e confirmar o estudo da palavra, fazer reflexões, e se você achar necessário, como já ocorreu com outras séries, criar uma série, uma classe bíblica na sua igreja, com a sua família, fazer um estudo bíblico com alguém, de maneira que mais pessoas sejam abençoadas com esse conteúdo, tá bom? Então, isso tudo é importante dizer nesse momento, e agora que nós vamos iniciar o estudo, vamos fazê-lo pedindo a presença do Espírito Santo. E a irmã Marilanda vai orar por nós. Por favor. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos imensamente, Senhor, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estudar um pouco mais sobre a tua palavra. Nós vamos, Senhor Deus, pedir para o seu Santo e bom Espírito, para ele possa nos capacitar e nos dar entendimento, para que nós possamos fazer parte desse grupo, que a gente aprenda, que a gente viva e que nós possamos também compartilhar, Senhor, com as pessoas que ainda não conhecem, as pessoas que precisam, Senhor Deus, de cura, cura e libertação para a nossa vida espiritual, Senhor Deus. Usa mais uma vez o irmão Johan, Senhor, para que ele possa profundamente nos explicar, para que nós possamos, Senhor Deus, sermos chamadas tuas filhas e servas aqui nessa terra. Te pedimos todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Então, o primeiro título da nossa série, o estudo de hoje, é Adorando a Deus com as nossas feridas.
Para quem está entrando no nosso grupo, na nossa série agora, já postamos o link, tá bom? Indicamos sempre passar pelos vídeos já da primeira série, para que compreenda as conexões que faremos, tá bom? Sempre teremos algo relacionado ao que já aprendemos na primeira série. Todos nós fomos feridos, todos nós fomos machucados pelas nossas próprias escolhas, pelo nosso próprio passado, por algo que alguém fez conosco, palavras rudes, atitudes, atos, ou mesmo alguma situação consequência do pecado, alguma tragédia, acidente. E todos nós carregamos um peso, seja ele físico, mental, espiritual, que precisa de cuidado. Então, nós vamos, nessa perspectiva, analisar 3 personagens bíblicos e como eles se apresentaram diante de Deus para contar o que eles sentiam e, abrindo o coração a Ele, adorá-lo, tá bom? Então, nós vamos analisar a Davi, Jó e Ana, os 3 personagens que vão nos ensinar como tratar nossas feridas e como nos apresentarmos diante de Deus com elas, ou de que maneira nós apresentamos essas feridas para Deus, um Deus que conhece tudo. Mas antes vamos contar uma história, só para a gente ilustrar essa questão da maneira como todos nós carregamos um problema. Um homem de mais ou menos 37 anos, muito conhecido, ele era muito talentoso para a pintura, com as artes. Com 37 anos de vida, ele passava seus dias isolado, morando numa casa onde ele tinha e ficava muito tempo no quarto, relembrando seu passado. Ele eh, tinha planos de ser pastor, assim como o pai dele fora, porque ele tinha o desejo de levar o evangelho para outras pessoas. O pai dele tinha sido pastor de uma igreja protestante, mas ele não tinha conseguido passar no curso de teologia e ele ficava frustrado. Ele tinha problemas emocionais. Ele queria ser missionário, mas não conseguia aprovar no curso de teologia. Porém, ele tinha um dom, o dom de pintar. Ele gostava muito. O irmão dele, o nome dele era Theo, sabia de tudo isso, das frustrações e dos planos desse homem. Pois ele contava para Theo através de cartas. Como ele sentia uma necessidade muito forte de levar Jesus para outras pessoas, ele não via que através das pinturas dele ele poderia ser eficiente para levar esse evangelho para outras pessoas. Um dia, depois de alguns meses e anos passando por dificuldades emocionais, se ouviu um grito saindo do quarto e da casa dele. Pouco depois, um tiro, um disparo de uma arma, e ele estava tentando o suicídio. Ele já tinha se machucado algumas vezes e naquela ocasião ele estava tentando o suicídio. Ele não conseguiu. 2 dias depois de ter ficado ferido, ele morreu. Ele é um pintor muito conhecido e famoso. O nome dele é Vincent van Gogh. E aqui eu vou mostrar uma ilustração de um dos últimos quadros que ele pintou. Ele pintou uma igreja que, aos olhos dos que olhavam e analisavam os quadros, né, não tinha uma porta. Alguns diziam que a porta era localizada do outro lado da igreja, que não estava sendo visto no quadro. E o céu ao redor, ele parecia em tempestade ou, de certa maneira, como os intérpretes da arte poderiam dizer, o céu estava bravo com essa igreja. Seu irmão, ele conseguiu chegar nesse período de 2 dias em que ele esteve muito mal, da tentativa de suicídio até o momento da morte dele, e uma das últimas palavras dele, de Vincent van Gogh, a seu irmão Theo foi: a tristeza durará
para sempre. Um homem que viveu na sua tristeza, melancolia, uma maneira de enxergar a igreja. Talvez ele enxergou ao longo da sua vida, que a igreja não permitiu a entrada dele para cumprir o desejo de levar o evangelho. Um fim trágico, um fim triste de alguém que poderia ter usado seus dons de uma maneira diferente. E em muitos casos nós nos assemelhamos, né, com ele, pois sofremos e cremos em Deus e temos contato com pessoas da igreja, mas às vezes nossas lutas parecem que estamos sós e ninguém melhor do que Deus para nos compreender, né? E uma das formas que o ser humano encontra para tratar e lidar com suas feridas, suas tristezas, é tentar encontrar uma saída de alguma forma. Por isso surgem os vícios, os prazeres, tentar esconder algo, algum sofrimento, os comportamentos das pessoas mudam, desejam consumir algum tipo de coisa, enfim, as variações de comportamento de cada pessoa que tem a sua carga emocional variada também é diversa. E uma das formas mais simples de escondermos o que nós carregamos é através da religião, porque nós sabemos que a religião ela traz uma esperança, traz a fé, a noção de Deus, de que Ele pode nos ajudar. Então, é uma forma simples de esconder e nos protegermos, e ali nós podemos, às vezes, mascarar e criarmos recursos internos de autoenganação, dizendo que estando na igreja, ou frequentando uma igreja, ou tendo uma fé, já é suficiente para nós acharmos que em algum momento as nossas dificuldades, nossas cargas passarão. E, citando rapidamente um exemplo, quando Jesus se entrevistou com a mulher samaritana e ele abordou e tocou o problema dela de maneira direta, ela fugiu do assunto e se escondeu na religião, pois ela começou a dizer que um judeu não poderia falar com uma samaritana e ela desviou-se do assunto usando a religião ao seu favor. E às vezes nós podemos fazer o mesmo. Então, a gente sabe que Jesus teve muita paciência com ela, a entrevista continuou, o diálogo, ela foi transformada, ela descobriu a fonte verdadeira de água, ela contou a história dela, ela foi restaurada e muitas outras pessoas conheceram quem era de fato Jesus. Então, no caso de Van Gogh, a história dele não teve um final feliz. Talvez porque ele viveu frustrado e não encontrou na igreja a esperança que ele achava. Ou talvez porque a expectativa dele era muito maior daquela que ele pretendia, ou era real. Ou talvez ele não chegou a um conhecimento sincero de Deus, embora ele soubesse que era algo bom de ser compartilhado com os demais. Nós não sabemos, não podemos julgá-lo, obviamente, mas talvez a pergunta que nós faríamos nesse momento, né, usando essa ilustração do quadro de Van Gogh, como nós vemos a Deus? Quem é Deus para nós? Como nós vemos a igreja? O que a igreja representa para nós? Um meio para nos aproximarmos de Deus, um meio para estarmos junto daqueles que têm a mesma fé, que pessoas que também sofrem e têm aspirações e problemas similares aos nossos. A igreja para nós está aberta, fechada, ou nós, já fazendo parte da igreja, estamos abertos a receber outras pessoas que sofrem? São muitas perguntas que não são simples de responder, né? E nós não vamos responder todas elas, mas é para a nossa reflexão. Mas creio que o mais importante neste momento, e a ideia é que nós respondamos essa pergunta sim nesse estudo, é a seguinte: quando nós vamos para a igreja, nós entrando no templo, onde se encontra a igreja, o grupo de pessoas, e nos encontramos com Deus, nós saímos da igreja
da mesma forma que nós entramos, ou nós entramos e saímos dela da mesma maneira que nós chegamos. Quando nós vamos para a igreja, supostamente nós vamos para adorar a Deus. E nós adoramos a Ele porque reconhecemos que Ele é Criador. E será que quando nós vamos até lá com as nossas feridas, nossas dores, nós vamos, mesmo assim, em condições para poder adorá-lo? Porque muitas vezes nós pensamos que adorar a Deus é necessariamente com alegria, com cantos, com louvores e com um sorriso na boca. E onde fica nosso momento de luto, de dor, de raiva, de tristeza, de remorso, de angústia, de sentimento de rejeição, de baixa autoestima? Como lidamos com tudo isso quando nós entramos dentro da igreja? Então, é, Deus se sacrificou por nós ao entregar seu filho para morrer por nós. Isso está ilustrado na Bíblia. O sangue dele foi derramado para nos salvar. Então, às vezes, nós somos tentados a ir para a igreja como Caim. Levamos o nosso melhor, nos arrumamos, e preparamos o sorriso, preparamos o cabelo, preparamos a roupa para nos apresentarmos diante de Deus da melhor maneira. E não há problema com isso. Mas a tentação que nós podemos sofrer é de criar uma imagem para os demais de que tudo está bem, quando não está. E o nosso melhor, ele encobre alguma dor, algum problema. Nós, como estamos adorando a Deus? De qual forma? Da maneira que Caim fez, oferecendo o nosso melhor, ou da maneira que Abel fez, oferecendo o que Deus pediu? Será que existe uma forma sincera de adorar a Deus, chegando na igreja tristes, olhando para baixo, a situação está difícil, em casa, no relacionamento, no trabalho, e sair de lá diferente, ou chegamos para manter as aparências? Como tem sido nossa adoração a Deus? Por isso, nós vamos analisar esses três personagens que tiveram contato com Deus, e dois deles tiveram contato no templo, quando eles foram diante da presença de Deus. Como eles entraram, qual é o contexto e como eles saíram desse templo, tá bom? Vamos entender que eles foram honestos com Deus e Deus os recebeu. Então, vamos falar primeiro de Davi. Davi, quem conhece a história, ele pecou contra Deus, ele adulterou com Betseba, ele tomou a esposa que não era dele, era de Urias. O profeta Natan foi, se apresentou a ele, contou uma parábola. Davi reconheceu o erro, se arrependeu, porém, como consequência do seu pecado, acontece algo muito triste. O filho que nasceu desse adultério, ele ficou gravemente doente e essa criança veio a morrer. Enquanto ele estava doente, Davi ficou muito triste. Ele passou a noite em vela, ele não conseguia dormir, ele não comia. Leiamos o texto bíblico que conta em detalhes a respeito dessa maneira como Davi estava. 2 Samuel 12, 13 a 15 diz: Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Só um minuto, vou afastar aqui a imagem. Pequei contra o Senhor, e disse Natã a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Nós não vamos entrar em questões de entender por que Deus julgou e fez assim, mas o texto é curto, e se um dia nós quisermos nos aprofundar, poderíamos tirar lições de justiça, amor e misericórdia, tá bom?
Não vamos indagar esses propósitos agora, mas sim podemos confiar que os propósitos de Deus são maiores e melhores para nós, ok? Aos nossos olhos, por que um inocente morreu? Tá bom? Então vamos só dizer de que nossa ênfase é o que estava Davi sentindo. Versículo 15. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. Então Davi ficou arrasado, ele ficou triste, porque talvez ele, sabendo que era filho dele, ele queria que tudo isso acontecesse com ele, que ele sofresse as dores e que não um inocente sofresse as consequências do pecado. Então ele não comia, ele não tomava banho, ele colocou roupas, se jogou por terra, uma atitude de quem estava muito triste, né? Quase de luto. E o texto continua dizendo: E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite postrado sobre a terra. Ele deixou de comer, né? Ele estava decidido a mais uma vez interceder a Deus pela criança, embora ele soubesse o que Natan tinha falado, qual seria o fim da vida desse menino. Então os anciãos de sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao sétimo dia, vejam o tempo que passou, né? E ali deve ter um significado também esse período de tempo. E temiam os servos de Davi dizer-lhe, né, que a criança estava morta, porque diziam: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais ele afligiria. Então eles ficaram com receio. Mas vejam a reação de Davi, 2 Samuel 12:19. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: Está morta a criança? Eles disseram: Está morta. Então ele mudou. Quando ele soube que a criança morreu, ele se limpou, se levantou, tomou banho, entrou na casa, se arrumou e ele foi ao templo e adorou a Deus. E quando ele voltou para casa, ele pediu pão e comeu. Ele se restabeleceu e os servos se surpreenderam com a reação dele, porque eles achavam que Davi ficaria pior quando ele soubesse que a criança havia morrido. É porque os servos não sabiam do diálogo entre Natã e Davi. O texto diz: Então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão. Ele puseram um pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: O que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. A pergunta que eles não entendiam, né? Por que que ele estava melhor depois do falecimento, se ele estava já daquele jeito antes do falecimento da criança? Então, Davi pensou, né? Já sabendo as palavras de Natan, para que eu vou continuar jejuando se a criança já morreu? E Davi encontrou conforto e consolo nas palavras de Deus ao ele relembrar o perdão que ele recebera, a mensagem de Natan. E mais tarde, Deus lhe concedeu a bênção de ter outro filho com Betseba. E colocaram o nome de Jebidias, cujo significado é amado, o amado do Senhor. Embora o nome tinha sido revelado por Deus para que Davi colocasse esse nome para o seu segundo filho, né, com Betseba, o filho ficou mais conhecido como Salomão. Esse nome escolhido por Deus refletia, né, amado por Deus, né, amado
pelo seu senhor, refletia o amor de Deus pelo recém-nascido, em contraste com a rejeição divina ao primeiro filho do casal, que morreu logo após o seu nascimento. Então, nós entendemos que Deus foi misericordioso com esse casal, ele os perdoou, os restaurou e trouxe esperança nova para eles. E tanto é que dali surgiria a herança do reinado desse homem. E a pergunta que fica, por isso que nós não entramos em detalhes, né? E a salvação daquela criança que morreu? Aí nós fechamos esse parênteses bem rapidinho, né? Mas se quiserem depois conversarmos, Ellen White diz de que a salvação de pequenos bebês que não conhecem o que é certo ou errado, o que é pecado, que nunca pecaram, ela depende da decisão dos pais, que naquele momento, cremos pela fé, que Davi e Betseba estavam arrependidos. Portanto, Deus também tem dado a salvação para aquela criança, que apenas aguarda o dia da ressurreição. Então, no final da história, todos receberam a misericórdia de Deus de diferente maneira, tá bom? Então, é, vejamos para um texto bíblico, onde muitos estudiosos comentam de que o Salmo 51 foi um salmo escrito por Davi depois que ele passou por essa experiência. Um salmo muito bonito que nós vamos analisar são os versículos 15 a 17. Bom, o texto bíblico diz assim: Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos ou em sacrifícios, né? Então, o que Davi está dizendo é que Deus não se compraz apenas nas ofertas, oferendas, na entrega, nos dízimos, ou na maneira como nós cantamos, louvamos. O que Davi está dizendo é que ele se alegra, se deleita com a maneira sincera como nós nos apresentamos diante dele. Davi entrou ao templo e o adorou, ele abriu seu coração a Deus e ele foi consolado, confortado. Ele adorou a Deus com o coração quebrantado, humilhado, entristecido. Espiritualmente, essa condição significa de que o orgulho dele tinha sido derrotado, ou tinha sido colocado no chão. Então ele perdeu uma criança que, pela sua culpa, havia morrido. Não sei que tipo de emoção ele teve, tristeza, desespero, angústia. Nós não podemos imaginar que tipo de emoções ele tentou no quarto dele, no palácio dele, lidar e, porém, nós sabemos pelo texto, né, conseguimos entender de que ele levou essas emoções para o templo quando foi adorar a Deus. Não podemos imaginar que Davi se apresentou diante de Deus de maneira hipócrita, escondendo o que tinha acontecido, porque Deus tinha mostrado para ele que ele conhecia tudo o que fizera com Betseba, com Urias. Então, tendo essa experiência, Davi se apresentou diante dele de maneira aberta, transparente e com as emoções expostas à flor da pele. E como nós vamos diante de Deus? Todos nós sabemos de fato e experimentamos que Deus sabe tudo da nossa vida, os pecados, tendências que nós temos, que cometemos, que ainda praticamos ou que negligenciamos, às vezes o histórico nosso, o passado. Esse é o primeiro princípio, né? E o segundo é como nós nos apresentamos diante de Deus. Escondemos dele algo que nós sabemos que ele já conhece, ou tentamos disfarçar ou manter as aparências, queremos manter um status de família bonita, abençoada, uma pessoa de referência na Bíblia, na igreja, uma pessoa que está há muito tempo lá e que não pode se abalar.
manter as aparências, chegamos com as emoções que trazemos da semana para o templo ou escondemos elas quando nos apresentamos diante do Senhor por causa de uma postura. Ainda que o irmão do lado, talvez entrando ao templo, tenha provocado algum mal-estar, algum constrangimento, alguma tristeza, raiva em nós, ou talvez nós tenhamos sido os causadores daquilo diante de outros irmãos e mesmo assim fingimos que não erramos ou não fizemos nada, né? Ou se nenhuma das duas possibilidades ocorre e aconteceu um problema, uma situação difícil na família, um amigo, alguém está passando mal, está doente ou estamos enlutados, como nós chegamos ao templo? Mantendo as aparências ou chegamos e descarregamos as nossas dores diante de Deus, com as emoções que estão dentro de nós? Como temos reagido? Somos como a, o último quadro de Van Gogh? Se entramos, não entramos nesse templo, nessa igreja da maneira como nós estamos, ou talvez nós sentimos que nela não encontramos essa recepção que deveríamos. Talvez um pouco mais forte do que isso, né? Por que nós vamos para a igreja? Vamos para adorar a Deus? Entendemos o conceito certo do que é adoração ao nosso Deus? Como deveria ser a nossa adoração? Sincera? Vamos falar de um segundo personagem aqui. Vamos falar de Jó. Jó é um homem que passou por muitas dificuldades. Creio que nenhum homem, né, depois de Jesus Cristo, obviamente, sofreu tantas dores como Jó, tantas perdas. Leamos o texto bíblico aqui, Jó, capítulo 1, versículos 20 e 21. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, e rapou a sua cabeça e se lançou em terra, e adorou, e disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. E o Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A história de Jó é fascinante porque, se não entendermos o livro de Jó, nós não poderemos entender a Bíblia. Simples assim. Em questão de horas, esse homem perdeu casa, bens, animais, seus servos, seus filhos, toda a sua família, exceto a sua esposa. Podemos imaginar o tamanho da perda de Jó? Em questão de horas, tudo isso. Ficaram somente alguns mensageiros para comunicar tudo o que tinha acontecido a ele. Mas qual foi a atitude de Jó? Ele se entristeceu, ficou emocionalmente abalado, porém ele não se desestruturou. Ele se lançou por terra, rasgou suas vestes, sua roupa, porém as palavras dele indicam de que ele adorou a Deus com as palavras de sinceridade que ele tinha. Ele perdeu filhos, perdeu tudo que tinha, e nesse tipo de casos as pessoas entram em choque, não conseguem assimilar, iniciam a fase da negação e, né, vendo que tudo desmorona, a pessoa tenta negar, fugir da situação, mas Jó, ele se prostrou, chorou, rasgou suas vestes e adorou a Deus. Davi, no início, ele estava confundido, quebrantado, humilhado, porém, depois de ir para o templo, ele foi restaurado. Jó, ele perdeu tudo, ficou confuso, não sabia o que fazer num primeiro momento. Ele adorou a Deus e com as suas palavras fiéis ele encontrou esperança, mesmo não sabendo quem tinha causado tudo isso, pois era o mais forte dos questionamentos que ele tinha. Por que Deus tinha feito tudo isso com ele? E o que ocorre durante a perda? É uma tendência geral do ser humano perguntarmos por que isso aconteceu. Por que comigo e por que não com os demais? Davi e Jó simplesmente adoraram. Jó, ele questionou a sua integridade, ele foi sincero com Deus. Os amigos de Jó chegaram defendendo a justiça de Deus, falando sobre teologia, falando bem de Deus e que o equivocado ali era Jó.
Porém, Jó foi sincero e verdadeiro, e no final Deus pediu para que os amigos de Jó fizessem um altar a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. E ele em nenhum momento acusou a Deus de ter cometido algum pecado, porque Jó foi honesto, sincero com Deus. Poderíamos falar muito mais desse personagem, mas vamos falar do terceiro e último nesse momento, que é Ana. Ana, uma mulher admirável, uma mulher de fé, com uma dificuldade muito particular, e nós vamos ver no texto bíblico como lidou com isso. 1 Samuel 1, 1 a 13 diz: Houve um homem de Ramataim de Sofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o outro era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sociedade ano a ano, a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. O texto continua. 1 Samuel 1, 6, 7. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre, a matriz, né, o ventre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pois por isso chorava e não comia. Ana, ela sofria muito por causa da condição dela e pelas provocações de Penina. A história se repetia todos os anos. E toda vez que ela se lembrava da história, parecia que durante um ano, mesmo sofrendo e vendo a realidade, Penina com filhos e ela sem filhos, ela imaginava: eu vou ao templo para ser provocada, os filhos de Penina vão também, eu vou sem filho. Então imaginem ela criando ano após ano uma mentalidade de não querer ir ao templo porque ela sofreria novamente com as provocações de Penina. Ela ficava tão triste que ela deixava de comer e mesmo assim ela não desistiu de continuar confiando em Deus e indo ao templo. Então o que que ela fez? Versículos 9 e 10. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que que ela fez? Ela não teve nenhum problema de chorar dentro do templo. Você já fez isso em algum momento, arrependido ou por alguma situação muito triste? Ela abriu o seu coração, toda a sua amargura foi despejada aos pés do Salvador. Com a amargura da sua alma, ela orou a Deus e chorou abundantemente. Deixou todas as suas emoções dentro do templo, não fora. Deixou tudo na casa de Deus e Deus a aceitou. Ela foi honesta com Deus e ele se agradou de ouvir a sua prece por causa da sinceridade. E ele teve compaixão dela, concedendo um tempo depois a bênção de ter um filho, que chegaria a ser o profeta Samuel. Ela fez um voto, uma promessa, Deus cumpriu a parte mais difícil, o milagre, e ela também cumpriu a parte dela com a idade do menino, quando ele se tornou ajudante no templo. Versículos 14 e 16. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor.
Não temas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Ela suspirava, ela falava baixo, às vezes ela falava mais alto, ela chorava e por isso foi tratada como bêbada. Porém, Deus se agradou com a atitude sincera de Ana. Ela demonstrou fé. Ela testemunhou da sua fé no momento difícil e falou para Deus tudo o que ela sentia. Então, respondeu Eli: vai em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. É interessante que naquele momento o filho não chegou, ela não concebeu, ela não recebeu a notícia da gravidez, ela não recebeu o milagre naquele momento. E vejam que ela mudou de atitude, o seu semblante mudou somente depois que ela abriu o coração amargurado para e diante de Deus. Logo de adorar a Deus com sinceridade, ela comeu, se ajeitou e voltou ao seu lidar, né, a sua vida. A vida continuou para ela, ela encarou com esperança um futuro mesmo não sabendo como Deus agiria, se aceitando o voto, concedendo a bênção do filho ou não. Logo ela deixou de ficar triste e lutou. A condição externa, o meio ambiente não mudou. As provocações continuaram, os filhos de Penina talvez já cresciam e ela via uma família, entre aspas, feliz, e ela ainda sem ver o cumprimento de algo que ela nem sequer sabia se Deus aceitaria. Porém, ela voltou diferente, depois de ter entregado todo o pensamento triste e amargurado diante de Deus. Como adoramos nosso Deus? Deixamos nossas emoções fora do templo, tentamos esconder algo de Deus, nos enganamos a nós mesmos e tentamos enganar a Deus. Ou somos como os fariseus que diante de Deus agradecemos a Deus pelo pão, pelo emprego, por isso, por aquilo, e nos achamos melhores do que os outros. Senhor, te agradeço por isso, aquilo, e porque não sou como aquele outro que tem menos do que eu, que sabe menos do que eu. Ou agradecemos porque, de fato, entendemos que tudo que nós temos é pela graça e misericórdia de Deus. Do outro lado, nós temos naquela parábola que estou parafraseando, né, o publicano, que ele nem queria levantar os olhos diante de Deus porque ele se sentia pecador. Não tenho, não sou digno, né? Tem piedade de mim, pois sou pecador. Eu vou trazer algumas frases de Ellen White que complementam o que estamos. Perdão, nesse caso é a meditação de Oswald Chambers. Ele diz o seguinte: o que o Senhor quer que apresentemos a Ele não é a nossa bondade, nossa honestidade ou nossos esforços por fazer o melhor. Ele quer que apresentemos a Ele nossos pecados, nossos atos reais. Na verdade, isso é o único que pode tomar de nós. Em troca, pelo nosso pecado, nos concede justiça e perdão. Adorar a Deus significa entregar a Ele tudo, colocar no seu altar tudo que nós não podemos mudar. Raiva, tristeza, rancor, desejos maus, tristezas. Davi, Ana e Jó se apresentaram diante de Deus tal como eles eram e eles estavam sentindo. Nunca mais Ana ficou triste como antes de fazer isso no templo. Daquele momento em diante mudou sua vida. E na primeira série do nosso assunto, né, do nosso tema de saúde emocional, nós vimos que temos diversas maneiras de vencermos, né? O perdão é uma das principais ferramentas, a cura de Deus, a graça e a misericórdia, mas outro mecanismo bíblico, né, para nós vencermos nossos pensamentos negativos
é levar diante de Deus todo pensamento. Todo pensamento é o quê? Todo pensamento puro e impuro, todo pensamento de tristeza, de alegria, todo pensamento de vingança ou de prazer. Todo pensamento diante de Deus para que nós possamos sermos transformados diante da presença dele. Porque todo pensamento mau, impuro, não sobrevive diante da presença de um Deus puro. Então, às vezes, fomos ensinados de que nós devemos adorar a Deus de um jeito equivocado. Já que Deus é puro e santo, nós precisamos nos apresentarmos a Ele assim, puros e santos. É, nos esquecemos de que somente poderemos levar o nosso melhor a Deus com a melhor motivação quando fizermos a entrega de Davi, Jó e Ana. Quando nós tentamos levar o nosso melhor sem ter feito a entrega do nosso coração, nós nos frustraremos como Caim. Levar o nosso melhor é o resultado quando colocamos tudo que sentimos diante de Deus e não a causa. O nosso melhor é a oferta natural. Entramos ao templo e saímos do mesmo jeito que entramos. Ana entrou triste e angustiada, porém ela saiu leve e em paz, porque ela derramou sua alma a Deus. Davi foi transformado e Jó se manteve firme e fiel ao Deus que ele conhecia. Como lidamos com as emoções negativas? A gente precisa entender esses princípios para colocá-los em prática. Precisamos entender que a honestidade com Deus é a melhor alternativa. Salmos 139, 1 a 4 diz o seguinte: Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe estendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Pensamentos não podem ser escondidos diante de Deus. Muitos dizem, né? Mas para que eu vou contar a Deus em oração e súplica se Ele já sabe de todas as coisas? Pensamos coisas equivocadas de Deus, porque Deus quer que nós contemos a Ele tudo que Ele já sabe. A Bíblia registra inúmeras vezes perguntas que Deus fez a pessoas em particular, não porque Deus não sabia a resposta, e sim porque Ele queria que a pessoa em questão fizesse uma reflexão. Deus tinha um propósito muito maior com as perguntas que ele fazia. Quando Adão e Eva pecaram, Deus perguntou: Adão, onde estás? Quando Caim matou o seu irmão, Deus perguntou: onde está o seu irmão? O Deus onisciente fazendo perguntas para chegar no mais profundo do nosso coração para que nós reconheçamos que precisamos dele. E o que nós fizemos para chegarmos até o momento, a posição e o local em que nós nos encontramos, quando a pergunta chega até nós. Ele quer que entendamos onde está o problema, em que consiste a ferida, o que sentimos e o que estamos pensando de tudo isso. Tudo isso ao nós refletirmos na resposta à pergunta de Deus. Existe uma história também muito bonita, a história da mulher que tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. Ela era marginalizada, não tinha esperança, tinha visitado muitos médicos, tinha ficado sem dinheiro na tentativa de obter cura através dos médicos. Até os leprosos, eles andavam em grupo, eles conversavam, falavam das famílias, dos momentos tristes, mas ela não era compreendida. Caminhava no meio de todos, ninguém sabia o problema dela e ela ficava sozinha. De acordo com Levítico 15, tudo o que ela tocava era imundo, ela se sentia muito marginalizada. Porém, nós conhecemos a história de que ela teve fé, ela confiou em que Jesus poderia ser a última esperança dela. E assim ela pensou: se eu apenas tocasse, né?
Ellen White diz de que Jesus, quando sentiu que saiu virtude, né, saiu poder do manto dele, ele não queria deixar a cura incompleta. Ele sabia que a cura física havia chegado e ele queria cuidar da cura mais importante, a cura espiritual, porque a cura espiritual provavelmente ou certamente reflete de que a causa do problema físico ou dos nossos problemas emocionais sejam problemas espirituais também. E ela tinha sofrido por muitos anos e muitos médicos. Cada ferida, cada tentativa frustrada, ela continuava sofrendo. Ela precisava de quê? De perdão. Ela teve que ser reconhecida por Jesus como aquela que tinha tocado, sem permissão. Então ele perguntou, ela se ajoelhou, ela contou toda a verdade e então Jesus disse, né? Vai em paz, a tua fé te curou, os teus pecados te são perdoados. Jesus não a deixaria ir sem a cura ser completa. Mas Jesus teve que perguntar: quem me tocou? E ela teve que abrir o seu coração, não para ser envergonhada diante de todos, mas para ser testemunha do amor de Jesus diante de todos. Aos curiosos da turba, que se comprimia em volta de Jesus, não havia sido comunicado nenhum poder vital. Vejam, né? Talvez muitos sofriam, mas só queriam saber quem ele era, queriam alguma bênção. Mas a sofredora mulher que lhe tocara com fé receberá a cura. Assim, nas coisas espirituais difere o contato casual do toque da fé. Quer em Cristo meramente como o Salvador do mundo, jamais trará cura à alma. A fé que é para a salvação não é um simples assentimento à verdade do Evangelho. Fé verdadeira é a que é a que recebe a Cristo como Salvador pessoal. Então, lembre-se, Deus não pergunta porque ele não sabe. Ele não precisa das respostas, nós precisamos das respostas. É para pensarmos e refletirmos para que Deus esquadrinhe nosso coração até o profundo da nossa alma. Pedro, quantas vezes Jesus perguntou para ele: me amas, me amas, me amas? Ellen White diz de que cada pergunta era uma flecha que apontava e feria o coração de Pedro. E o que Jesus apenas estava buscando era o quê? Sinceridade. Nós reconhecemos que somos como Pedro, pecadores, enganoso é o nosso coração como o dele. Toda pessoa que teve um encontro pessoal com Deus foi porque primeiro se reconheceu como pecador. Às vezes nós nos achamos santos ou que vamos para a igreja, praticamos uma fé e isso nos impede de abrir nosso coração a Deus. Ellen White, no Caminho a Cristo, ela disse de que quanto mais perto de Deus estivermos, de Jesus, mais pecado ou pecadores nós nos sentiremos. Então, é enganoso quando o nosso coração, quando nós dizemos de que estamos bem, estamos melhores, estamos sem pecado. Isso nunca poderá ser o nosso sentimento. Queremos ir até Ele sem nenhuma emoção negativa. Muita gente, isso já tem mudado, né? Nós não precisamos abandonar tudo para irmos aos pés do nosso Salvador. Nós precisamos ir até Ele como nós estamos e Ele vai nos transformar para abandonarmos tudo que Ele detesta que esteja em nós e que nos faz mal. Quando eu guardo algo para mim e deixo de ser sincero com Deus, é como se eu estivesse falando e dizendo para Ele: eu fico com essa parte da minha vida, pois eu consigo resolver o problema. Não te necessito, eu consigo lidar com isso. Então, quando reprimo e escondo as minhas emoções, nós estamos achando que podemos mudar. Quando, na realidade, quando temos um encontro com Jesus, nós podemos entender quais são as mentiras que nós acreditamos. E uma das coisas que mais nos traz saúde, nos faz perder a saúde emocional, são as mentiras que nós acreditamos, né? Nós vimos isso na nossa primeira série e você pode encontrar esses conteúdos lá no nosso canal do YouTube.
Então, quanto mais perto de Deus, mais imperfeitos nos sentimos, pois Ele é puro, bondoso, amoroso e santo. Então, precisamos nos aproximarmos dele para entendermos por contraste como Ele é. E nós o adoraremos na sinceridade do nosso coração, tal como Ele é. Então, o sinal de vitória é a nossa sinceridade e a evidência de que Satanás está perdendo espaço sobre nós. E qual é a atitude que nós demonstramos quando Satanás está apresentando vitórias? Quando nós achamos que podemos ainda mudar, controlar, tratar pelas nossas próprias forças ou com a ajuda de outras pessoas, somente, né, o problema que nós temos. Porque ele nos diz, Satanás traz essas mentiras. Você pode, não conte isso para Deus. Imagina você chorando no templo, você vai demonstrar fraqueza, o que vão pensar as outras pessoas. Você consegue lidar com isso? E assim nós carregamos essas mentiras por muito e muito tempo. Ok? Indo para o final do nosso estudo, nesses últimos minutos, Efésios, Paulo nos diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Muito claro, né? Recapitulando o perdão do nosso estudo da nossa série anterior. Tirar todo pensamento negativo é levar todo pensamento diante de Deus, para assim nós sermos perdoados e viver perdoando os demais. Não pode existir amor profundo sem o Senhor Jesus, se no coração do crente que não compreende sua própria perversidade. A alma transformada pela graça de Cristo admirará o divino caráter dele, mas quando não vemos nossa própria imoralidade, damos prova inequívoca de que não vislumbramos a beleza e a excelência de Cristo. Eu coloquei no nosso convite, né? E aqui eu coloco a parte mais ampla do que eu coloquei lá. A ciência humana é demasiado limitada para compreender a expiação. O plano da redenção é de tão vasto alcance que a filosofia não o pode explicar. Permanecerá para sempre um mistério que o mais profundo raciocínio não logra aprofundar. Não é possível explicar a ciência da salvação. Pode-se, no entanto, conhecê-la pela experiência. Unicamente aquele que vê a própria pecaminosidade é capaz de discernir a preciosidade do Salvador. Pelo tempo, vamos para esse texto aqui, e eu queria terminar respondendo a pergunta: o que encontrou Ana, Jó e Davi no templo quando eles não receberam a bênção da prova do perdão e eles mudaram de atitude? Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação. Eu queria aqui isto. Eu queria só dizer também o seguinte, isso aqui é muito interessante. Existem 150 salmos. Os eruditos que estudam os salmos, eles dizem de que pelo menos um a cada 2 salmos, ou 2 de cada 3 salmos, estão dedicados a apresentar clamores, súplicas, lamentações sinceras de sofrimento dos salmistas para com Deus. Então vejam, Jesus é o maior exemplo também de sinceridade para com seu Pai. E olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus.
Então, Jesus foi sincero, né? Quando ele estava sofrendo, humilhado e ferido, quando ele estava na sua grande luta no Getsemane, ele tinha que tomar uma decisão. E por 3 vezes ele passou ali na sua mente a história da família humana e ele decidiu permanecer fiel para nós, tá bom? E aqui eu gostaria de dizer, para terminar, que a palavra que aparece nos livros das Lamentações, né, que trazem sinceridade ao coração, e em todos os salmos é a palavra reset. É uma palavra muito comum nesses salmos. E ela é traduzida muitas vezes como amor misericordioso. Porém, essa palavra é muito complexa e ela não se limita apenas à palavra amor ou misericórdia. Ela também, segundo os eruditos, significa presença de Deus. Então, quando nós olhamos os salmos de súplicas e lamentações de coração aberto dos salmistas, nós vemos que o que fez e faz diferença é reset. A presença de Deus no momento mais difícil da nossa vida conosco, no momento de luto, de traição, de sofrimento, de vergonha, de sentimento de vingança. Quando nós abrimos nosso coração a Deus, Ele, a sua presença chega até nós e transforma nossa vida. Foi assim com Elias. Elias, Deus, pergun- eh, Deus perguntou para Elias: O que fazes tu aqui? Por quê? Porque Deus estava ali com ele, não estava no seu santo templo perguntando de longe: O que estás fazendo aqui, meu filho? Então precisamos lembrar quanto Deus nos ama e quanto Deus está disposto para nos perdoar e restaurar. Que Deus nos abençoe, que Deus nos perdoe, que Deus nos compreende, e Ele nos compreende quando nós, às vezes, tentamos controlar nosso sofrimento, tentamos esconder, mas entendendo esses princípios, que nós possamos colocar em prática. Não será fácil, pode ser no nosso quarto, pode ser na nossa oração individual, mas precisamos também fazer isso no templo, porque ali nós temos um banquete espiritual, nós temos a presença dos irmãos, às vezes nós precisamos abraçar, perdoar aquele que nos feriu, precisamos pedir perdão àquele que nós ferimos, porque nós somos irmãos, não precisamos estar separados se é a nossa fé e o amor de Cristo que nos une. Que Deus nos abençoe para que sejamos como Ana, Davi e Jó, abrindo nosso coração em sinceridade e que a presença dele seja suficiente para mudar nossa vida. Nós não obteremos nesta terra tudo que nós desejamos ou que nós talvez entendemos por ser felicidade, mas Deus nos outorgará na eternidade tudo que nós de fato necessitamos, a presença dele. Vamos orar? Querido Deus, nosso bom Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade de estudarmos a tua palavra a respeito de princípios que dizem sobre a nossa saúde mental, espiritual. Senhor, perdoa os nossos pecados, queremos entregar nossa vida tal como ela é. Sofremos, choramos, temos lutas, temos desafios, às vezes tentamos esconder, tentamos lidar pelas nossas próprias forças, nos frustramos porque sabemos que não conseguimos. Sem ti nada somos, Senhor. Por isso, seguindo os exemplos de Davi, Jó e Ana, entregamos, Senhor, neste momento de forma simbólica, pois queremos fazê-lo também de forma individual, a entrega dos nossos fardos. Receba ele, Senhor, e queremos ter a certeza da tua companhia, a certeza da tua presença, mesmo te apresentando pensamentos impuros, pensamentos de tristeza, de vingança, de rancor, de ódio, que tanto mal nos fazem. Abençoe, Senhor, toda pessoa que está ouvindo esse estudo, para que teu amor possa alcançá-la também. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém.